Dando continuidade ao estudo sobre a Bíblia, eu gostaria de passar para os irmãos, nesse momento, com relação aos livros, às cartas. Como nós observamos na Bíblia, nós vemos a Bíblia da maneira com capítulos e versículos. E também temos os nomes dos livros, né? Acontece, amados, que além dessa informação que nós temos, uma prioridade importante que devemos levar em consideração, como Deus escolheu os autores. Quem são esses autores? Qual é o nível de cultura, de conhecimento que esses autores tinham? Como é que foi passado adiante todo esse registro, né? Isso é importante que o cristão saiba, para que não seja questionado em nenhum desses detalhes. E por outro lado também, para compreender melhor, isto por quê? Porque Deus não escolheu os autores por acaso. Com certeza Cristo, ele, da sua sabedoria, do seu conhecimento infinito, ele escolheu essas pessoas porque eram pessoas capazes de estar transcrevendo os ensinamentos que ele assim o fez. Então vemos que você conhecer sobre a vida do autor, sobre o autor, o que ele fazia, qual era a sua profissão, por que ele escreveu o livro, isso é muito importante. É importante também saber qual é o objetivo, o motivo de ele ter escrito este livro. Também temos que saber qual é a mensagem principal do livro. Todo livro ele tem uma mensagem principal que o autor queria passar, ou seja, qual é o ensinamento espiritual que o livro traz, né? Que o autor assim o fez. Vemos que são diversos tipos de livros, né? Livros, inclusive, que nós vamos falar num posterior tutorial, né? Para a gente poder estar falando um pouco mais de cada livro, enfim, dando uma visão geral, sem entrar dentro da teologia pura, daquelas coisas complicadas. Isso por quê? Porque muitos dos teólogos, eles, para que possam estar tendo um entendimento mais puro, eles vão ao grego, né? Por isso, em muitas pregações, nós vemos que pregadores, eles puxam o significado daquela palavra, daquele texto, ou daquela porção, ele puxa do grego, justamente porque eles querem buscar o mais no original possível. Isso por quê? Porque nós temos diversos tipos de versões de Bíblia, né? Nós temos a Bíblia, tem Bíblia de estudo, temos a Thompson, Bíblia da Mulher, Linguagem de Hoje, Bíblia Pentecostal, Bíblia explicada, enfim, são vários tipos de Bíblia que foram feitas para que facilitasse o entendimento. Dentro das Bíblias, que aí a gente faz a pergunta, mas então qual é a Bíblia que eu devo buscar, que eu devo usar na minha evangelização? Qual é a Bíblia? Então, a Bíblia Linguagem de Hoje é a que traz mais na nossa realidade. É a Bíblia que dá uma linguagem assim, mais clara sobre o texto. Só que nós temos uma facilidade, mas por outro lado nós temos um inconveniente. Qual que seria esse inconveniente? O inconveniente é que quando você lê a Bíblia e procura interpretá-la, quanto mais próxima ao grego, quanto mais a versão é mais antiga, mais você tem uma clareza de entendimento. Isso por quê?
a linguagem de hoje, ela vem muito da interpretação do autor da linguagem de hoje. Eu acredito que os irmãos estejam compreendendo. O que você está lendo ali na linguagem de hoje, ele tem a influência da pessoa que interpretou. Então não é você puramente que está interpretando. Já vem de uma interpretação anterior. Então aí há uma situação que muitos teólogos, né, pregadores da palavra, professores, eles começam a ter as suas preferências. Eles vão para linguagens mais antigas, né? Revista e atualizada, a linguagem, por exemplo, da Thompson, a Bíblia Thompson, Bíblia de Estudos. Então elas vão dar não só o versículo também, mas vão dar referências maiores, vão dar interpretações para que você decida se concorda com aquela interpretação ou não, tá? Isso não foge muito da real mensagem que Deus traz para nós em relação à palavra dele. Mas é importante que vocês compreendam que, de acordo com as versões da Bíblia, nós podemos estar sujeitos à interpretação de outros. Então, por um lado, a linguagem de hoje facilita, mas por outro lado, ela pode estar atrapalhando um estudo, tá? Que a conclusão foi feita por outra pessoa. Bom, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, esses livros, eles eram cartas, o original eram cartas. O capítulo, o versículo, não faz parte do original, né? Não faz parte. O homem assim o dividiu a Bíblia para que facilitasse a procura, né? Para que facilitasse em uma evangelização, né? Dividiu em tópicos para que você pudesse entender o entendimento entre um tópico, o início de um tópico e o final, e depois o início do outro. Então, isso é muito importante você compreender que a carta ela não tinha esses detalhes. Outro detalhe que não tinha também é quando você lê a palavra de Deus, você praticamente em toda a Bíblia, tá? Em todas as versões de Bíblia, você vê uns A, uns B, uns C embaixo da sentença, tá? Esses A, B e C, normalmente ele faz uma divisão entre vírgula. Imagine que você quer fazer uma referência e está dentro de um texto e você quer fazer uma referência na segunda parte da sentença, ou seja, separado por vírgula. Então você diria que seria capítulo tal, versículo tal, B, que estaria, o primeiro era o A, depois o B, depois o C e assim sucessivamente, tá? Então, quando você lê alguma referência bíblica e tem um Bzinho, um C, um Q, você pode ir e vai vendo na sentença, com a vírgula, qual é a letra, a vogal coincidente com aquela referência bíblica. Amém? Outro fator importante que nós precisamos salientar também, que também a Bíblias, muitas delas, vêm próximo ao capítulo, ao versículo que você está lendo, algumas referências bíblicas. Isso o autor fez para que você possa buscar em outros livros, em outros autores, aquela mesma referência, ou por questão, por exemplo, que fala do amor, né? Ou por questão do ensinamento ser coincidente em outro livro, ou outro local, ou mesmo no próprio livro, mas em outro local. A Bíblia ela tem essas ajudas, né, que pode e facilita muito bem quando a gente está fazendo o ensinamento ou estudando a palavra de Deus. Amém, amados? Já passaram 10 minutos, a gente não quer estender. Esse assunto ainda nós vamos continuar no próximo, mais um tópico.
porque nós temos mais alguns detalhes para falar sobre a questão de você ler os livros da Bíblia. Amém? Espero que tenha ajudado, e eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém?